que conduzem os trabalhos dessa seara, que intercedem por cada um de nós, junto a vós. Nós nos emanamos energeticamente para a realização de mais uma atividade. Agradecendo ao Divino Mestre Jesus por estarmos aqui, por nos oportunizarmos com mais um esclarecimento acerca da doutrina espírita e do nosso projeto evolutivo. Rogamos aos benfeitores espirituais que envolvam o nosso irmão João Mendes na atividade do trabalho, dando a ele a sintonia, a serenidade, para que o seu trabalho possa ser exitoso dentro daquilo que ele planejou e trazendo a mensagem necessária para todos os nossos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Que a vossa luz, Divino Mestre, seja sempre o farol das nossas vidas. Que a vossa paz e o vosso amor encontrem repouso nas nossas mentes e nos nossos corações. Que assim seja. Então, iniciando a nossa atividade, nós gostaríamos de informar que a nossa casa tem atividade quase todos os dias da semana. Nós seguimos com as doutrinárias às segundas-feiras à noite, às 19h30, às terças, às 9 horas da manhã, e às sextas nós temos a live que é transmitida pelo Instagram, das 19h30 às 20h30. Nós temos também às terças-feiras e aos sábados, os grupos de estudos nessa casa. Aos sábados nós também temos o encontro da evangelização, tanto para a criança como para a juventude. Temos o grupo de família também que se reúne todos os sábados na nossa casa. Então, quem gostaria ou quem quiser conhecer mais, ver de perto, trazer suas crianças, seus jovens, ou fazer parte dos grupos de estudos dessa casa, sejam todos bem-vindos. Hoje, nós falaremos sobre o tema A Felicidade Não É Desse Mundo, que está no nosso livro-fonte, o Evangelho segundo o Espiritismo. Amanhã pela manhã, nós teremos a nossa companheira Jundiara Luz, falando sobre os tormentos voluntários. E na sexta, dia 29, o tema Sacrifícios da Própria Vida, com o nosso companheiro Altair Lira. E dessa forma, passando já os nossos informes, lembrando também que sábado, dia 7 de outubro, nós temos o nosso tão esperado bazar. Será das 9 às 12 horas. Então, aproveitem para vir conhecer, partilhar, participar, divulgar e compartilhar com os amigos e familiares. Esse é um momento importante para a nossa comunidade, em que a gente abre a casa para que eles possam adquirir bens, vestuário e outros itens em preços bem acessíveis. E esse também é o nosso papel para com essa comunidade. Dessa maneira, nós desejamos ao nosso companheiro João um bom trabalho, que os espíritos amigos os envolvam e vamos passar a palavra para ele. Que assim seja. Vou deixar você aqui. Vou colocar esse Boa noite a todos. Vou colocar esse microfone. Me foi dado uma voz para falar a palavra do Evangelho. Por isso, então, eis que vou dispensar este microfone e utilizarei o microfone dado por Nosso Senhor para que eu pudesse falar do Evangelho. Me chamo João Mendes. Venho da Federação Espírita do Estado da Bahia, na sede histórica, casa amorosamente conhecida como Casa de Pititinga. Todo mundo pensa que se tornar espírita
é o lugar onde a gente vai falar de mortos. Pelo contrário, nós vamos tratar com os vivos. Transitoriamente, nós estamos num corpo carnal. Não quer dizer necessariamente que este corpo, ele resuma o nosso senso de existência ou a nossa compreensão de felicidade. Como eu estou de costas para o slide, eu vou passar para este canto que eu vou ficar melhor, que assim eu vejo o que está ali na tela. Gostaria, antes de mais nada, de fazer uma pergunta. Aonde é que mora a felicidade? Hã? Dentro da gente? Dentro da gente? Aonde? No porquinho onde a gente guarda a moeda? Ela vem de dentro. Ok. Esta banda de cá, a felicidade, mora onde, minhas irmãs e meus irmãos? Eu acho que a felicidade não é desse mundo. Ela não é desse mundo? Por que que ela não é desse mundo? Aqui nós estamos que a Terra tem um mundo de provas e expiações. A felicidade Está muito letrada esta menina. Trabalhar muito para... Pois bem, vamos nós. Pode passar. A felicidade, ela não é deste mundo, mas ela se inicia aqui. Como? Eis a pergunta. Como é que a felicidade, ela não é deste mundo? Se ela não é deste mundo, como é que ela começa aqui? Olhe que incógnita interessante. A felicidade não é deste mundo. Quem disse isso foi o grande Salomão. Isso está registrado no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículos de 3 a 9. Lá em Eclesiastes, Salomão está fazendo um exame de consciência e ele chega à conclusão que, tendo pedido a Deus que desse a ele sabedoria, ele teve a sabedoria para governar, de tal forma, teve 700 mulheres, guloso, né? Teve sabedoria o suficiente, teve 700 mulheres, mas se submeteu a uma avaliação de consciência e ele viera a descobrir que tudo era vaidade. Ele tinha tudo, ele teve tudo que a sabedoria foi capaz de lhe oferecer, mas ele chegou à conclusão, ele já estava entrando no período da senectude, ou seja, na velhice, e ele chega à conclusão que tudo que ele teve foi vaidade. Nada daquilo tinha proveito. Vamos ver como, então, nós vamos encontrar no mundo de expiações e provas esta felicidade. Coisa complicada, né? Vamos lá. Bom, a semente de Deus para o coração do homem nasceu como? Bom, eu tenho que fazer uma pausa e explicar um pouco o que é que aconteceu antes. Bom, Deus estava propondo a criação do universo ou do cosmos, como nós sabemos cientificamente, chamado o momento do grande Big Bang, o momento em que a luz, Fiat Lux, o momento em que a luz se expandiu e nasceu as formas. Mas Deus não estava sozinho, ele estava acompanhado dos sentinelas, que eram os anjos coexecutores do processo da criação. Em um dado momento, houve uma rebelião, vendo a forma como Deus criara e olhando o imenso vazio, um terço desses anjos, eles se rebelaram e começaram a alterar a forma da criação. A figura de Adão, ou a conhecida raça adâmica, na realidade,
ela não é de forma carnal, ela é de forma espiritual. Ou seja, é o molde, é o preparativo que Deus houvera proposto para o cosmos. Ele não propôs uma carne, ele propôs o espírito. Quando acontece, então, aquele o grande pecado, que as pessoas conhecem como o pecado da carne, o pecado original, de várias formas se conhece isso, mas com pouquíssimo entendimento dos fatos em si. Então, acontece que o anjo que se rebelou, ele coordenou 1/3 desses anjos. A Terra tem aproximadamente 34 bilhões de almas. Vocês imaginem o que isso é, e isso é apenas 1/3 do que fora recolhido por Deus após o momento da rebelião, vindo a acontecer através do adultério de Eva com o maligno, com Satanás, para dar origem à figura de Caim, que geneticamente fora modelado para alterar todo o processo da criação divina. Por isso nós travamos o duelo de bem e de mal. E o apóstolo Paulo vai dizer isso. Eu estou querendo fazer o bem, eu penso no bem, mas quando eu me dou conta, eu estou fazendo o mal. E nós carregamos geneticamente isso, né, até os dias atuais. A figura, então, de Adão, tendo se corrompido, tendo sido tragado pela terra, pela sua formação, pelos elementos da terra, ele tomou forma. Ele era espiritual, deixou de ser espiritual para ser carnal, sujeito à morte, tendo vivido 936 anos. Ora, ele carregava a sua matriz espiritual. Matusalém vivera 1500 anos, ou seja, havia longevidade porque era muito mais espiritual do que carnal. Embora Deus chegasse um momento e visse que o limite da vida carnal seria de 120 anos. Mas ele diz que o homem, com o suor do seu rosto, ele vai comer o seu pão. Inicia a angústia. Inicia a infelicidade, porque Deus antes alimentava, Deus sustentava. Neste momento, após esta grande rebelião desses anjos infelizes, o homem passa a ser obrigado a trabalhar e ele perde a consciência espiritual e ganha uma consciência física, uma consciência corporal. Ao longo de um primeiro período, né, que vai de Adão até Noé, Deus tolera e suporta o processo da corrupção, como ele se instala. Mas Deus, no seu plano, prepara Noé, porque viria o dilúvio, uma chuva durante 150 dias, para limpar a terra das formas. Olha o que João Mendes está dizendo. Limpar a terra das formas, não da semente, porque a semente estava na embarcação de Noé. Tanto que a cidade de Babel vai ser fundada por Nimrod, e Nimrod é descendente de Noé. Cã, o seu filho, vai dar origem a Canaã. Olha a correlação dos nomes. E Canaã viria a ser a terra prometida, e Deus determina que Canaã seja destruída na sua forma idólatra, como havia se constituído. O que é que houve então no meio de tudo isso? Houve uma fusão genética, e Deus vai dizer que não houvesse misturas. Não se misture com aqueles povos. Não admita aquela maneira de ser, aquela maneira corrupta, idólatra. Mas, no entanto, a desobediência fez com que cruzamentos acontecessem, dando origem à forma como nós estamos. O que isso tem a ver com a felicidade ou a infelicidade? Tem a ver com a palavra obediência e tem a ver com a palavra desobediência.
Nós fomos obedientes a nossos pais, como deveríamos? Um exame rápido de consciência. Fomos. Tivemos ouvidos para ouvir os pedidos, os aconselhamentos dos nossos pais? Não. Nós fizemos o que a gente tinha vontade, ou a gente enganava nossos pais, esperando até dormir para levantar na ponta de pé, feito a pantera cor-de-rosa, para sair de casa, para ver o namorado, para ir para um baile, para ir para uma festa, enfim, todas as manifestações que a teimosia. Olha, tem gente aí fazendo exame de consciência, vendo, não precisa ver tudo não, vejam só uma parte. Pode passar, meu irmão. Bom, volte aqui. Falando isso para vocês, de Moisés, eu estou fazendo uma síntese muito rápida, porque é um acervo de informações, desde o momento da criação até a formação das raças que eram conhecidas como raças alienígenas, na realidade eram raças descendentes dos sentinelas, e os sentinelas eram os anjos responsáveis por zelar pela criação. Deus, então, prepara através de Noé a sua semente, e essa semente vai chegar até Moisés, e Moisés vai fazer a libertação do povo, que é descendente de Abraão, que está no cativeiro do Egito durante 400 anos, mas Deus ouve aquele momento para consagrar ao trabalho da libertação, vem pessoalmente para fazer e traz Jesus para dar início a esta libertação do povo cativo no Egito. Era Jesus quem conduzia o povo, né, pelo deserto para chegar à terra prometida, a terra física, porque a verdadeira terra prometida é Jesus. Quando Deus teve a oportunidade e preparou Moisés para o trabalho, ele constituiu a sua semente, a semente para nos dar conhecimento, entendimento, compreensão, discernimento e ação no bem, a partir do momento daquilo que ele houvera constituído como roteiro para as nossas vidas. Ele faz, então, a lei cerimonial e a lei civil ou judicial. Bom, diz respeito o quê? A lei cerimonial aos rituais da antiga aliança. Esta aliança ele fizera com Noé, e ele dizia com Noé que se um animal cometesse algum delito, algum crime, ele requereria o sangue do homem que o animal tivesse comido. Ou seja, não havia essa intensidade de maldade, de perversidade, que foi se constituindo ao longo do tempo, alimentando as circunstâncias para o momento atual que nós estamos vivendo. Então diz assim, se essa lâmpada aqui pudesse, para que eles tivessem uma visão melhor, porque tenho a impressão que o nível de claridade interfere a visão de vocês, né? Na leitura? Ok. Pronto. O passarinho soprou aqui. Diz respeito aos rituais da antiga aliança e tinha por objetivo preparar o caminho para o Cristo, que nos trouxe a condição para o ingresso no reino pela porta estreita. Veja ao longo do tempo. Essa viagem toda dá mais ou menos 3.600 anos. De lá até aqui, onde nós estamos. Bom, vamos para a lei cerimonial. O que é que ela... pode passar, irmão. Que foi o que nós vimos. Nós vamos ver agora o que é que vem a ser a lei civil. Né? Ela diz assim, regulamentar as relações e o modo de viver em sociedade, tudo isso há 3.400 anos atrás. Ou seja, veja como Deus é longevo. O tempo que Ele foi nos preparando
para que quando chegássemos neste momento, nós não estivéssemos à deriva e estivéssemos preparados para este grande momento que a humanidade agora ela enfrenta. Pode passar, irmão. Bom, o livro de Êxodo, no capítulo 20, lá tem algo, nos versículos 3 a 5, que diz o seguinte: olha o que Deus estabelece no Monte Horebe, através das tábuas que não foram psicografadas, como eu já vi muita gente dizer, foram escritas por Deus, diretamente por Ele. E não psicografadas, como alguns acreditam. Imagine Deus fazendo psicografia. Deus escreveu as tábuas e veio nos trazer uma informação importantíssima. Olha o que Ele nos diz. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Se Ele está nos dizendo que tinha acima no céu, embaixo da água tinha, e na terra também tinha o quê? Tinha criaturas que se fariam deuses, que são as crias dos sentinelas. Nas regiões intraterrenas existem, né? O juízo divino não é uma coisa somente terrena, é uma coisa cósmica, porque envolve toda a criação. E há já registros do conhecimento desta população intraterrena que começa a ascender à superfície. Pode passar, Levi. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, lá está dito assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7. E os ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, a palavra dele precisava estar gravada em nós, não como nós fazemos. Colocamos, abrimos o livro sagrado, na página onde está o Salmo 91, e colocamos na entrada da porta como um amuleto para espantar os espíritos maus. Mas nós não lemos, nós não estudamos, nós não conhecemos a palavra de Deus. Se nós deixamos a palavra de Deus, nós vamos colocar no lugar da palavra de Deus as coisas que naturalmente irão nos motivar a sentir a infelicidade, a angústia, a depressão, todas as mazelas que são decorrentes da ausência de Deus. Pode passar, meu irmão. Bom, no livro de Josué, Josué foi aquele que substituiu Moisés. Ele foi preparado, inclusive assistido por Deus, para fazer essa substituição. Ele diz assim, lá no capítulo 1, no versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem-sucedido quer dizer ser feliz. Isso está dito por Josué no momento que preparava a travessia do Rio Jordão para colocar o povo na terra prometida, que era a terra de cada um, de Canaã. Eu estou trazendo essas referências
Para que vocês compreendam que a gente fala de felicidade ou de infelicidade hoje, e a gente vai buscar uma série de acessórios, uma série de livros de autoajuda, são louváveis, porque pode auxiliar alguém. Mas o maior princípio está na palavra de Deus, que nós fomos gradativamente procurando dar substituições para ela e nós não conhecemos. Malmente o Salmo 91 na entrada da porta de casa para espantar os maus espíritos. Né? O fim da lei é a obediência. Lembra que eu falei da travessia de criança? O fim da lei era a gente aprender a ser obediente. E nós chegamos 3.400 anos depois e ainda não aprendemos a obedecer. O descompasso do desgoverno é tão grande que a gente não consegue mais ter a ponta do fio do novelo para a gente se orientar na transitória vida, no corpo carnal em que nós estamos, porque são tantas coisas, como diz o rei Roberto Carlos, são muitas emoções para também muitas lágrimas oceânicas que a gente derrama nesta vida. Por gentileza, irmão, pode passar. Quem disse isso? Onde está escrito? A felicidade não é deste mundo. Vamos ver então. Pode passar. No livro de Eclesiastes, que é o livro escrito, parte dele foi escrito por Salomão, mas a outra parte foram daqueles que o assistiam e ouviam as suas colocações, as suas avaliações e, posteriormente à sua morte, fizeram então a redação dos outros trechos que inicialmente não continham. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Vaidade e aflição de espírito. Quando a gente observa os pontos de lixo na cidade, eu às vezes fico parado observando uma caixa de lixo. As pessoas devem dizer, aquele homem, aquele velhinho deve ser maluco, porque ele está horas olhando para a caixa de lixo. Eu não estou olhando para a caixa de lixo. Eu fico ali admirado, eu vejo o sofá, a cama, a geladeira, o computador, e eu fico pensando, meu Deus, quanto sangue derramado, quanto suor, quanto desespero para ter isso, e acabou no lixo. Observe as conquistas, as coisas que a gente faz, o desespero que a gente vive. Quero um trabalho? Quero. Preciso de um trabalho? Preciso. Eu preciso de um trabalho para sustentar o shopping center. Eu não quero um trabalho porque eu queira ser feliz. Eu quero um trabalho que eu quero ir no shopping comprar. Eu preciso comprar isso, comprar. Ter para não ser. Foi a maldade que fizeram conosco, porque utilizaram os meios eletrônicos para fazer essa grande lavagem, onde a gente se perde, onde a gente não se compreende, e agora então as redes sociais é uma revista de publicidade para você comprar o que você quiser. Cuidado, porque há muitos golpes. Né? Estão dando muitos golpes através principalmente do Facebook. Bom, pode passar, meu irmão. O que é felicidade? É algo de dentro da gente? Será? É de dentro da gente? É perigoso a gente dizer que é dentro da gente, né? Porque João Turrão, quando ele começa a comer, ele vai comer também a felicidade que lá ficou, se ela está dentro da gente, né? Que esse gente que a gente aplica aí, que a gente diz, é o que mesmo? Vamos ver então. No Aurélio diz assim: qualidade ou estado de ser feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. O que eu acho interessante do Aurélio é ele dizer assim: consciência plenamente satisfeita. Pode passar.
Aí cabe uma pergunta: em que consiste a felicidade na Terra? Hein, meus irmãos? Em que consiste a felicidade na Terra? Hein? A nossa, como é que a gente avalia isso? Como é que eu respondo isso por mim? Em que consiste essa felicidade hoje na Terra? Tem uma pessoa aqui no Instagram, Lucemilda, disse que felicidade é estar em paz com o filho e com o mundo. Pode falar. Praticar a caridade. Hein? Praticar a caridade. Praticar a caridade. Fazer bem ao próximo. O autoconhecimento é necessário. Bom, do ponto de vista ideal, isso é tudo que a gente está dizendo. Mas vale a pena, então, a gente se questionar se a felicidade é esse sentido que nós temos, porque o mundo está fervendo, parecendo um caldeirão. Pode passar. Veja a questão. Bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, ali saiu espiriotismo. Não tem nada de espiriotismo. É mensagem do cardeal Morlot. Então, ele diz assim, a felicidade da Terra. Olhe como ele responde no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto do tempo da existência em amarguras e decepções. Não é assim? O que importa não é o depois, o que importa é o agora. Por que que os pais estão perdendo a autoridade com os filhos? Porque eles não sabem, eles não foram treinados, os filhos, para o depois. Eles são treinados para o agora. Não existe o depois. As crianças é que governam os pais, não os pais que governem os seus filhos. Esse é o mundo que nós constituímos. Ou seja, à medida que nós recuamos diante das nossas obrigações e deveres, nós somos oprimidos pelo excesso de prazeres consentidos. Pode passar? No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 36, ele diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Hoje alguém pensa em alma, meus irmãos? Não. Pensa-se em ganhar, não importa como. O interessante é ganhar. O interessante é poder. O interessante é exaltar. O interessante é ostentar. Mesmo que para isso você tenha que estar colocando à venda a sua alma. Por isso, embora a gente reconheça os princípios ideais para a gente ficar bem consigo mesmo e bem com os outros, isso não é uma regra, é uma exceção, mas uma exceção que deve ser conservada e mantida a bem do equilíbrio e da paz de cada um, que pelo menos já começa a visualizar, já começa a entender o sentido da existência de uma forma completamente diferente. Bom, porque é para não dizer, mas eu vou dizer, eu vou falar. Com essa boca de apopô que eu tenho que falar. Você está falando.
Mas eles são assim. E a gente coloca quantas vezes for necessário. Pronto. Obrigado, minha irmã. No Evangelho, no capítulo 5, item 20, onde tem parte do texto que eu falei antes com vocês, tem assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem, em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima de Eclesiastes, quando diz: a felicidade não é deste mundo, que é um axioma comparável à palavra de Jesus, quando, arguído por Pilatos, Pilatos diz: sois reis? E ele diz: meu reino não é desse mundo. Então, a convergência desses dois axiomas, para que se tenha uma compreensão, porque, em síntese, Jesus estava também dizendo: se o reino dele, ele vindo de um reino limpo e puro, que nada tinha a ver com a terra, né? E que a felicidade não poderia ser encontrada aqui no mundo de expiações e de provas. Hoje pela manhã, meditando sobre esta palestra agora, e eu caminhava e de repente um espírito me disse assim, e eu angustiado, me perguntando por que, meu Deus, de tanta infelicidade. Ele simplesmente me disse assim: por adesão irrestrita ao mal e oposição direta ao bem. Palavras do espírito que estava do lado, e ele me soprou aos ouvidos isto. Olha que coisa, a adesão ao mal não é o que hoje prevalece? A oposição ao bem não é o que prevalece? É o que nós temos, porque é como eu ouvi uma criatura dizer, é o que nós temos para hoje. E a gente diz assim, porque o mundo é assim. Deus não fez o mundo assim. O mundo é assim, consequência de nós mesmos, e não de Deus. Porque Deus, sendo puro, perfeito, belo, maravilhoso, amoroso, não ia fazer coisa feia. Quem faz coisa feia é o homem, pelo duelo genético que ele tem de bem e de mal dentro do seu psiquismo. Voltando aqui só para a gente arrematar, então, lá no capítulo 5, no item 20 do Evangelho, ele está nos dizendo essas circunstâncias. E ele diz assim, a felicidade não é deste mundo, claro, com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Tem muito dinheiro, mas não é feliz. Tem grade, tem cachorro, tem sistema de segurança, tem tudo mais. E as emoções também têm preço. Compra-se as emoções. Compra-se. O casamento, ele é dado por um contrato. Ou seja, onde reza no contrato o que cabe cada um fazer e o direito que cada um tem. E também é tão abominável que está no nível agora utrissal. Ou seja, o adultério, ele também pode existir desde que esteja constituído como uma cláusula contratual do casamento. A que ponto nós estamos chegando? Agora pensa isso, os olhos do pai lá de cima assistindo isso. Que coisa, né? Pode passar, meu irmão. Bem, no Livro dos Espíritos, na questão 920, lá vai estar assim, felicidade e infelicidade. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E os espíritos respondem categoricamente para ele, não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação.
Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Para a gente cumprir isso que os Espíritos estão dizendo, o que é que eu preciso, então, para compreender o que é que eu devo fazer? Qual é o caminho? Como? Minha preocupação nessa palestra hoje é responder o como que a gente consegue desatar este nó. Pode passar, meu irmão. No Evangelho do apóstolo João, capítulo 6, versículos 51 e 63, há algo fantástico, que é muito bom que a gente tome conhecimento e transforme o conhecimento, fazendo o caminho até o discernimento. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem está falando isso é o Cristo. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei à vida. Vocês estão entendendo, né? Como é que é? O processo é assim. No versículo 63, então, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. O Evangelho de Jesus, ele é Espírito e vida, não é somente uma palavra. A letra mata, o Espírito vivifica. Nós precisamos nos dedicar à leitura para nos encontrarmos com o Espírito, porque a leitura pura e simplesmente não acrescenta. Tem gente, olha, ao longo de anos sucessivos, cada vez que eu leio o Evangelho, eu vou encontrando coisas que eu, no primeiro momento, que eu não encontrei. Como é que a gente leu 2 vezes, você já, cara crachá, você já ganhou o seu crachá para entrar no reino dos céus? Não é? Cara crachá, já está pronto. Fulano, eu já li as 5 obras básicas do Espiritismo, já está pronto para entrar no reino dos céus. Só se for no céu da boca do leão. Porque no céu real dá muito trabalho, dá pano para manga. Ou seja, é preciso que haja teoria e prática. E a prática exige sacrifício, exige renúncia, exige abnegação. Pode passar. No livro de Richard Simonet, um livro interessantíssimo, A Razão para Viver, há um trecho do livro que ele diz assim: a felicidade não é uma estação. Na viagem da existência é uma maneira de viajar. Olha bem, meus irmãos, guardem bem isso. A felicidade não é uma estação. Na viagem da existência é uma maneira de viajar. Mas como? Esse João não é mole. Ele voltou de novo. Como? Agora eu quero vídeo. Eu trouxe um vídeo para a gente resolver esse nosso problema hoje. Nós vamos sair daqui com este como resolvido. Não é em coma, é como resolvido. É um vídeo do professor Mário Sérgio Cortella. Ele é um professor, um filósofo, um historiador, um homem de uma competência fantástica. E eu encontrei esse material que tem tudo a ver com o como que a gente precisa achar. E aí, não dá para ampliar esta telinha?
bom seria voltar do começo, porque muita gente não pegou, não foi? Não é isso? Por favor, meu irmão, colocando esse vídeo no começo. Ele é importantíssimo. Nesse vídeo, eu vou estar com dificuldade, né? É uma pena. Nós não podemos esquecer o quanto que... No final, valeu a pena? Mas, não há. É necessário também, se vamos fazer a grande questão, é qual é o meu propósito. O que orienta a nossa prática? O que leva a você e a nos mover numa direção que é e faz com que é um impulso na nossa ação e que ao final a gente diz, olha a palavra que eu vou usar, valeu a pena. E é curioso porque o termo que está colocando aí é palavra pena. E pena é sofrimento, de estratégia que você recebeu. A vida, ela é complexa, é difícil. A vida traz para você e para mim uma certeza que é a nossa finitude. E como eu lembro sempre, a morte para mim não é uma ameaça, é apenas uma advertência. É como se me dissessem, você não tem toda a eternidade para que não seja náufrago e significante na tua presença. Nós não podemos esquecer o quanto que a referência à vida é necessária. Mas ela não basta. É necessário também se vamos fazer a grande... Ok. Bom, o como ele está no propósito. Qual é o meu propósito de ser? Qual é o meu propósito de existir? O que é que eu desejo fazer da minha vida? Ir ao shopping, arrumar um grande marido, arrumar uma criatura rica, com um carro, ostentar, colocar os grandes glúteos para fora, plastificar-me. Esta é a forma como nós estamos assistindo a forma como se fabrica a ilusão. E persuadidos pelos meios de comunicação, nós estamos sendo tragados por esta imensa máquina, este aparelho, que é um aparelho para a comunicação, as pessoas estão transformando num veículo de transtorno da cervical, porque ninguém levanta a cabeça, as pessoas vivem e andam na rua conectadas. Outros se deitam e não desligam este aparelho, elas estão conectadas. E nós, tragados por tudo isso, nós perdemos o nosso propósito. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito que eu tenho para conduzir a minha vida? Que desejo eu fazer da minha existência? Posso eu dizer ao final, valeu a pena? Onde é que eu vou perceber que valeu a pena? Eu vou perceber na minha consciência. Lembra que eu chamei a atenção do que eu achava interessante, né? A colocação dos espíritos, a consciência de satisfação plena. A satisfação plena de uma consciência, acima de qualquer coisa, é o respeito a Deus. É o respeito aos seus estatutos, é o respeito aos seus juízos, para que a gente possa andar de cabeça erguida dentro do propósito que ele nos trouxe, seja rico, seja pobre. E a riqueza é uma das provas mais dolorosas que um ser humano pode ter, e a maioria é infeliz porque não é rica.
Se dizem, se eu tivesse dinheiro, eu seria mais feliz. Ó, meus irmãos, não digam tal blasfêmia, porque aqueles que têm dinheiro têm tudo. Tem um cachorro, tem a grade, tem um sistema eletrônico de fiscalização e vigilância, compra os prazeres, compra os sentimentos, mas são infinitamente mais infelizes do que o mendigo que jaz na calçada. Ser feliz ou infeliz é uma direção, propósito, como, seu João Mendes, como é o propósito? Qual é o meu propósito? A outra coisa que dentro desse propósito nós precisamos constituir é combater o rancor. Porque é no rancor que nós abrigamos na nossa mente, abrigamos na nossa consciência perpetuamente o inimigo. Hospedamos o inimigo que vai nos devorar, porque ele come, dorme, toma café conosco o tempo inteiro. Ou seja, ele corrói a nossa vida e a gente não percebe. Tratem de fazer uma limpeza nos vossos íntimos, limpando-se os pensamentos, limpando os sentimentos e refazendo o propósito, porque ao refazer o propósito, por certo, as luzes estarão acesas para o caminhar seu e daqueles que estão à sua volta. Quando nós nos reerguemos, ergue-se conosco muitos, principalmente aqueles invisíveis que nos atentam, que nos perturbam, que nos transtornam, porque eles não veem, são os nossos melhores professores, porque eles insistem em fazer com que a gente saia daquela lama e busque a seiva da infinita luz, que nos dá beleza, que nos dá satisfação, que nos dá alegria, que nos dá o contentamento. E o contentamento não é carnal, o contentamento é espiritual. Portanto, ao saírem daqui hoje, revejam o propósito das vossas existências. Estabeleçam um plano urgente, urgentíssimo. Porque o tempo que nos resta é muito pequeno e não dá para a gente postergar. Precisamos sair daqui colocando nos pés a atitude e o desejo de ser relativamente feliz com tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe e nos deu. Porque ocupar um corpo carnal é uma concessão crística na tentativa de ver o nosso reingresso no reino em condições infinitamente melhores. Muita paz para todos. Obrigada, João. Bem, possamos agradecer ao nosso companheiro João por esse trabalho tão esclarecedor e com muita ênfase. Ele conseguiu nos chamar a atenção, nos fazer despertar para o que realmente é ser feliz, né? Para a felicidade que não é desse mundo e a relatividade de acordo às nossas escolhas. Então, fica para a nossa reflexão a necessidade de ter propósito na vida. Inclusive, o propósito nos ajuda a ter longevidade e ter uma vida com qualidade. Que possamos refletir, que possamos, se possível, rever a palestra para quem está aqui, os companheiros internautas também assistir de novo, para que possam fixar mais. Obrigada, João, que o Mestre Jesus lhe abençoe. E vamos para o segundo momento da nossa atividade. Vamos convocar os nossos companheiros passistas para o momento do passe. Se quiser o outro, pode ficar à vontade, viu?
O passe será individual, que possamos sentar confortavelmente, elevar os nossos pensamentos ao alto, trabalharmos o nosso interior e nos permitir sermos banhados pelas dúlcidas energias de amor, de paz, de luz, envolvido nas energias benéficas desse ambiente, onde os bons espíritos, benfeitores espirituais dessa casa, se encontram a trabalhar junto com a equipe do plano físico. Agradecendo ao Divino Mestre Jesus pelas bênçãos que recebemos e que muitas vezes não nos damos conta. Que na mecânica diária da vida, o nosso corre-corre, nós nos tornamos quase que automatizados. Que possamos despertar para a necessidade do agradecer, de olhar o outro como o nosso próximo, de ver a beleza da vida nas simples coisas, entender que a simplicidade, que a humildade, a caridade não são palavras esperando que a gente busque o significado no dicionário, mas sim que possamos buscar vivenciá-las diariamente. Entender que o amor precisa de prática. Entender que ser feliz é muito mais do que uma palavra bonita. Mestre amigo, certos da vossa presença entre nós e dos vossos ensinamentos, agradecemos pela beleza da vida, pela dádiva do vosso amor e do vosso modelo. Envolve a cada um de acordo às suas necessidades. Equilibra, Senhor, apacenta, serena a nossa alma e o nosso íntimo. Que a vossa luz seja sempre farol nas nossas vidas. E faz-nos, Senhor, instrumentos da vossa paz. E onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe.
É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que despertamos para a vida eterna. Que assim seja. Abençoa, Senhor, a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Envolve-os na tua luz de amor. Ilumina as consciências, para que possamos, ao sair daqui, nos encontrarmos melhores do que aqui adentramos. Gratos por esse momento em que, unidos os dois planos, o plano físico e o espiritual, nos encontramos assistidos e que possamos retornar aos nossos lares, banhado de paz, de sabedoria, de luz e de serenidade. Agradecidos por esse momento, com a vossa permissão, nós pedimos licença para colocar um ponto final na nossa atividade de hoje do plano físico. Que possamos retornar em paz aos nossos lares, que possamos caminhar envolvidos no teu amor e na tua luz sempre, porque tu és o nosso refúgio e fortaleza, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. E assim, agradecidos por esse momento, nós damos por encerrada essa atividade, rogando ao Pai Criador que leve todos vocês em paz aos vossos lares. Muito obrigada.